paz do Senhor, meus irmãos em Cristo. Eu me chamo Kelly e esse é o primeiro vídeo desse canal. Eu não sei quem será alcançado através desse vídeo. Eu não sei quantas pessoas serão alcançadas. Talvez hoje você esteja se sentindo perdido, perdida. Você esteja confuso, confusa, com muitas perguntas sem respostas, sentindo que deve fazer algo, mas não sabe o que. Você sente que tem algo mais, mas você está paralisado, talvez por medo, por incerteza, por dúvida. Eu não sei qual é o motivo que está te deixando assim, paralisado, mas o Senhor tem uma palavra para você nesse dia. Eu sei que o que Ele me entregou não é para ficar retido em mim. Eu sei que tem pessoas precisando ouvir isso. E é por isso que eu estou aqui. E eu estou aqui com a minha Bíblia. E eu peço que, se você tiver uma Bíblia nesse momento, você pegue ela e leia junto comigo. Eu vou compartilhar alguns versículos aqui com vocês. E depois a gente vai para a reflexão da palavra. A palavra está em 2 Coríntios, capítulo 12, e eu vou ler do versículo 1 até o versículo 10. Em verdade que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao terceiro céu. E sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. De alguém assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas deixo isto, para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve. E, para que não me exalte pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim. E disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas minhas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. E esses foram os versículos que eu queria compartilhar com vocês antes de trazer algumas reflexões e trazer aquilo que o Senhor me entregou para que você fosse agraciado com a voz e a resposta dele na sua vida, porque nada aqui é sobre mim, tudo é sobre ele, é para ele e é por ele. Sem ele eu não teria como falar nada do que vai ser dito nesse vídeo, porque da minha mente não teria como sair algo tão grande. Se você chegou até esse vídeo, eu sei que você tem uma promessa do Senhor na sua vida. E eu sei também que essa promessa ela é muito grande. O que te faz às vezes duvidar, não da capacidade de Deus de fazer, mas da sua capacidade de alcançar aquilo que o Senhor disse que você alcançaria. Mas eu queria começar a reflexão te falando que as promessas do Senhor, elas não são lançadas ao vento. Elas não são como uma folha perdida que vai onde o vento carrega. Nenhuma palavra do Senhor volta vazia e todas elas se cumprirão. O que Ele prometeu para mim e para você vai se cumprir, independente da sua capacidade e do cenário que você se encontra hoje. Não importa a fase que você se encontra hoje, a dúvida que aflige os seus pensamentos. Deus não precisa dessas circunstâncias
Deus não precisa de um cenário favorável para fazer a palavra dele se cumprir na nossa vida. E eu me lembrei que quando eu era criança, hoje eu já não gosto tanto mais de jogar. Eu não tenho paciência para joguinhos de celular, de videogame, eu não tenho paciência hoje. Porém, quando eu era mais nova, quando eu era criança, eu gostava muito de jogar. Porém, para quem joga vai entender o que eu estou falando, os jogos são feitos de fases. E cada fase exige uma pontuação mínima para que você passe para outra fase. E uma pontuação máxima, que é aquela quando você atinge a perfeição da fase, né? Eu gostava muito de jogar, só que eu tinha um problema. Eu sempre queria alcançar a pontuação máxima. Eu não conseguia atingir aquela pontuação mínima e ficar bem para ir para a próxima fase. Eu sempre queria chegar na pontuação máxima. Isso era uma coisa que me frustrava demais. Porque naquelas primeiras fases, fase 1, 2, 3, 4, 5, era muito fácil a gente atingir a pontuação máxima. Só que quando ia chegando ali na 10ª, passava da 10ª, já era uma coisa que ia ficando cada vez mais difícil e cada vez mais impossível de se conseguir. Então, muitas vezes eu não conseguia atingir aquela pontuação máxima para passar para outra fase, embora eu atingisse a mínima e eu tivesse condições já de ir para a próxima, eu não ia. Eu preferia repetir a fase inteira anterior até eu conseguir aquela pontuação máxima. Então, era uma coisa que me fazia ficar na mesma fase por muito tempo. E me frustrava demais e eu acabava desistindo do jogo. Tinha uma hora que eu simplesmente desistia, porque eu já não conseguia mais atingir a pontuação máxima. E eu não fazia isso porque eu era uma pessoa competitiva, até porque a maioria dos joguinhos eu jogava sozinha no meu celular, era só eu mesma, eu e o jogo. Era como se fosse uma autocobrança que eu tinha. Eu tinha necessidade de que a fase fosse perfeita. Talvez não fosse sobre o jogo, fosse sobre mim. Eu cobrava essa perfeição de mim em cada fase. E quando eu não conseguia, eu parava de jogar, eu desistia do jogo. E quando o Senhor me lembrou dessa situação, Ele começou a falar comigo. E sempre que o Senhor fala comigo, eu gosto de anotar, porque eu tenho receio, porque eu sinto a responsabilidade que é passar algo que o Senhor nos entrega. Então eu gosto de escrever para que eu não esqueça nada do que Ele disse. E tudo quanto Ele me falou seja entregue por inteiro para você. Então eu vou ler aqui o que o Senhor me falou e eu espero que você abra os seus ouvidos e o seu coração para receber a palavra que Ele tem para você nesse dia. Deus está dizendo: eu sei que você não é perfeito. Eu já sabia que você falharia antes de te escolher. E ainda assim eu te escolhi. Eu sei que nem sempre você terá forças para atingir a pontuação máxima da fase que você se encontra. Não se cobre tanto. Não volte para onde você já conseguiu sair. Você já passou de nível. O que para você é 1%, para mim é 100%. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quem disse que eu te quero só quando você está em 100%? Quem disse que você só tem valor quando está inteiro? Quem disse que você precisa ser perfeito em todas as fases? E foi isso que o Senhor falou ao meu coração e sei que falou ao seu também. Ele não deseja a nossa perfeição porque Ele sabe que nós não temos essa capacidade. Ele só quer que a gente passe de fase. Que mesmo falhando, mesmo errando, a gente se levante e ande e avance. Que a gente não fique repetindo a mesma fase porque a gente sente que não merece passar para a próxima. O Senhor já sabia de cada queda que a gente ia passar, Ele já sabia de cada dúvida que a gente ia ter, de cada medo que a gente ia sentir. O Senhor já sabia de todas essas coisas. Mas a gente conseguiu a pontuação necessária para passar de fase. A gente não precisa ficar repetindo o mesmo caminho, andando em círculos, sentindo
que ainda não é hora de avançar. Outra coisa que o Senhor falou também fortemente ao meu coração foi a respeito da lapidação das pedras preciosas. Vocês sabem como uma pedra preciosa é lapidada? Eu fiz uma pesquisa e eu trouxe aqui para falar para vocês, para explicar para vocês. A lapidação da pedra é um processo minucioso e ela é feita em 5 etapas. A primeira etapa é a análise. Nessa etapa, a pedra bruta ela é estudada, ela é avaliada e tudo aquilo que é de impuro é removido dela. E como é parecido quando Jesus nos encontra? Às vezes a gente está sujo, às vezes a gente tem um formato que não combina com o céu naquele momento e parece que Deus escolheu a pessoa errada, porque a gente não consegue ver valor em nós mesmos, mas o Senhor nos criou com um propósito, o Senhor te criou com um propósito. Ele já sabia tudo que você ia passar durante a sua vida, Ele já sabia até onde você ia chegar, Ele já sabia o dia que Ele iria atrás de você, que Ele ia te encontrar e começar a trabalhar na sua vida. A segunda etapa da lapidação é a serragem. Nessa etapa a pedra é cortada, ela é dividida e todas as partes que são indesejadas são descartadas. E assim o Senhor faz conosco. Ele nos corta, ele nos quebra se for preciso, para que tudo aquilo que não vem dele, que não serve, que não combina com o propósito dele na nossa vida seja descartado, seja jogado fora. E é aí que a nossa transformação começa. Mas para que isso aconteça, a gente precisa permitir que Deus faça aquilo que é a vontade dele para nós. Então, nesse momento, vai aparecer muitas situações que vão querer nos fazer desistir, porque vai doer. É a fase onde feridas começam a ser abertas, mas o Senhor não toca nas nossas feridas para nos machucar. Quando o Senhor toca na ferida e Ele reabre aquela ferida que aparentemente estava fechada e aparentemente estava curada, quando o Senhor toca, a gente percebe que ela nunca foi curada. A gente só colocou um curativo para que a gente não pensasse mais nela. Mas quando o Senhor quer mudar a gente, Ele vai tocar nas nossas feridas e Ele vai abrir se for necessário para que aquilo seja de fato curado e tudo que aquela ferida causou na nossa vida seja tirado. A terceira etapa da lapidação é o esmeril, o esmerilhar. Nessa etapa, o formato da pedra é definido, né? Se escolhe qual formato será melhor. É aí que o Senhor libera o dom que Ele sabe que será mais proveitoso na nossa vida. O esmerilhar é como se fosse, vamos comparar ao barro, como o Senhor moldando, ali o formato é definido, o melhor formato para aquele tipo, tamanho, peso de pedra. A quarta etapa da lapidação da pedra é o facetamento. Nessa etapa são criadas superfícies planas onde será refletida a luz. E quem é a luz? Jesus é a luz, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O Senhor vai nos preparando como uma pedra preciosa, como uma pedra preciosa sendo lapidada. Ele vai nos transformando, Ele vai nos limpando. Vamos passar por períodos difíceis, mas tudo faz parte do processo para que a gente alcance o propósito que o Senhor tem na nossa vida. Até chegar nessa etapa onde será criada a possibilidade de a gente refletir a luz, refletir Cristo. Porque nós, como cristãos, precisamos sempre nos esforçar para refletirmos a imagem de Cristo, porque nós somos pequenos cristos, nós estamos aqui como imitadores de Cristo. Então, essa parte eu acho maravilhosa de se fazer essa comparação. São criadas superfícies planas para que
seja possível refletir a luz. E a quinta etapa da lapidação da pedra é o polimento. Nessa etapa, todos os riscos são removidos, deixando a pedra com um brilho espelhado. Ou seja, é a etapa final, onde a pedra está pronta, onde a gema foi extraída da pedra bruta. Quando nós não temos sabedoria, estudo necessário, provavelmente se a gente se deparar com uma pedra preciosa, a gente vai descartar ela, porque a gente não vai enxergar valor. A pedra preciosa, na sua forma bruta, ela não é agradável aos olhos, ela não é bonita, a gente não consegue perceber o valor dela olhando para ela nesse estado, antes da lapidação. Mas quem entende, quem conhece, quando bater o olho naquela pedra vai saber que ali dentro tem algo valioso. E é assim que Deus faz conosco, porque Ele não olha a nossa aparência externa, Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa essência, porque Ele nos criou. Nós fomos criados pelas mãos dEle. Então, quem sabe melhor do filho que o pai? É o pai que sabe o que a gente carrega dentro da gente. Às vezes a gente está numa fase da vida que a gente não está bem, que a gente não está conseguindo refletir a nossa essência, aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. A gente não está conseguindo refletir o propósito, o chamado que Deus tem na nossa vida. E muitas vezes vão olhar para a gente e não vão conseguir enxergar, porque o que tem de valioso está muito escondido e precisa ser tratado, precisa ser transformado, igual uma pedra preciosa precisa ser lapidada para que ela brilhe, para que o que tem de valioso dentro dela venha à tona, né? Então, é assim que o Senhor faz conosco quando Ele nos encontra, mesmo que a gente não esteja refletindo aquilo que o Senhor deseja que a gente reflita, Ele vai identificar o nosso valor, porque foi Ele que nos criou, Ele sabe quem nós somos. Talvez o que fez a gente chegar a esse ponto de estar dessa forma, né? Tenham sido as lutas da vida, as batalhas, os momentos difíceis, as dúvidas, os medos, tudo aquilo que vai fazendo a gente paralisar e fazendo a gente se perder no caminho. Mas o Senhor, quando Ele nos encontra, Ele sabe o que pode ser extraído de dentro da gente. Quando você não conseguir enxergar o seu valor, quando as circunstâncias ao seu redor forem tão desfavoráveis a ponto de você esquecer o que você carrega dentro de você, eu queria te lembrar que o ouro, antes de brilhar, ele é provado no fogo. A pedra, antes do valor dela ser trazido à tona, ela é cortada, ela é machucada. Não importa se você errou tentando passar de fase. O que importa é que você não parou. Não volte para a fase que você já saiu. Não volte para a fase que o Senhor já te disse que você foi aprovado. O Senhor está pedindo para você andar. Confie em quem te fez a promessa. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele promete. E se você não vê capacidade em você para realizar algo tão grande que o Senhor te prometeu, se lembre que Deus não escolhe os capacitados, é Ele quem capacita os que Ele escolhe. Não é a gente que encontra Jesus, não é a gente que escolhe Jesus, é Jesus que nos escolhe. E se Ele te escolheu, é porque Ele sabe o que tem de precioso dentro de você. E essa foi a palavra que o Senhor me entregou. Eu peço para que Ele direcione esse vídeo para as pessoas certas, para as pessoas que precisam ouvir essa palavra de encorajamento. Não desista, não pare. Você não está sozinho, você não está sozinha. Confie no Senhor. Confie em quem nos criou. O Senhor é o nosso Criador. Ele nos conhece profundamente. Então, se você recebeu essa palavra hoje, saiba que você não chegou aqui por acaso, que você não está ouvindo essas palavras por acaso, por coincidência, porque não existem coincidências nos planos de Deus. Existem propósitos.
Eu não sei com que frequência eu vou estar trazendo vídeos aqui nesse canal, mas conforme o Senhor for me entregando, eu venho aqui para compartilhar com vocês. Então eu peço que, se você não é inscrito, se inscreva, para que você não perca os próximos vídeos. Que Deus te abençoe, que guarde a sua mente, guarde o seu coração, e até o próximo vídeo.